gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o terceiro episódio da primeira temporada da série Modern Love, que foi interpretado pela Anne Hathaway e se chama Take Me As I Am, Whoever I Am. Se você é novo por aqui, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal para ser lembrado semanalmente de vídeos novos que eu coloco aqui sobre cinema, literatura, afetos humanos e psicologia. A série Modern Love surgiu em 2019, tem 2 temporadas, cada uma com 8 episódios independentes e são episódios bem curtinhos que giram ali em torno de meia hora. Ela foi inspirada nos textos adaptados da coluna do New York Times, que é um jornal, da coluna chamada Modern Love também. E nessa coluna, vários escritores conhecidos, pessoas também desconhecidas, enviam as suas histórias e reflexões sobre relacionamentos. Então, Modern Love foi inspirado em textos adaptados dessa coluna do New York Times, que sai semanalmente, e de histórias de pessoas que realmente viveram aquelas situações. Apesar do nome trazer o amor, trazer essa questão do romantismo, a série ela fala sobre vários tipos de relação, como amizade, como relações de pessoas conhecidas, de pessoas que se ajudam, de pessoas que têm no outro um apoio, uma rede de apoio para conseguir alcançar sonhos. Então é muito mais do que uma relações românticas, apesar de também existirem ao longo da temporada. E nesse episódio que eu vou falar hoje, ele também não fala necessariamente sobre uma relação romântica. Ela vai estar atravessando todo o contexto do episódio, mas na verdade ele toca muito mais na relação da personagem principal, que é a Alexi, interpretada pela Anne Hathaway. Vai falar muito mais da relação dela com a condição que ela vive, que é do transtorno afetivo bipolar, e como ela lida com tudo isso que ela vive, como é a experiência de viver as fases, as oscilações que vêm junto com esse adoecimento. Quem escreveu a coluna que inspirou esse terceiro episódio foi a Terry Channing. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome certo do sobrenome dela, mas foi ela quem escreveu essa coluna em 2008. E ela nos traz essa experiência, como eu disse anteriormente, de viver esse transtorno afetivo bipolar e de como é viver com essa sensação de estar sempre na iminência de se tornar outra pessoa. Então ela diz que sem os remédios ela se torna à mercê, ela fica à mercê de oscilações muito intensas de humor, em que em certo momento ela se sente produtiva, num falatório muito grande, se colocando muito mais em risco, e no outro momento ela está literalmente num lugar de paralisia total, em que ela não consegue fazer nada, principalmente aquilo que ela se propôs a fazer, que ela se colocou quando ela estava no estado de mania. Só para contextualizar aqui de uma forma muito breve, o transtorno afetivo bipolar, ele é uma condição caracterizada por graves alterações de humor, que envolve tanto um período em que vai existir uma elevação desse humor, que é chamado de hipomania ou mania, quanto a depressão, intercalado por momentos de remissão. A mania ela se manifesta com uma sensação de que se está no topo do mundo, que há uma redução da necessidade de sono. Também há uma fala, costuma existir uma fala muito acelerada, uma fala que atropela, pensamentos aceleradíssimos. Geralmente essa pessoa vai se envolver em situações que tragam risco, que tragam consequências autodestrutivas. Já a depressão, ela vem com aqueles sintomas que talvez vocês já conheçam, que é aquela sensação de desânimo, de falta de sentido, vazio, da perda do prazer em coisas que você gostava de fazer e já não gosta mais, talvez um distúrbio de sono, uma mudança no apetite, uma perda ou um ganho de peso, e sentimentos de culpa e inutilidade se fazem muito presentes. Claro que é bom ressaltar aqui que cada doença, cada questão, sofrimento psíquico vai se manifestar de formas diferentes e singulares para cada pessoa, mas a gente tem sim sintomas que se tornam universais de alguma forma e que nos ajudam a nortear essa questão do diagnóstico, de tratamento, enfim. Então, basicamente, o transtorno bipolar ele se caracteriza por esses momentos de oscilação entre a mania e a depressão. São picos de humor que estão ali presentes e que com certeza geram muito sofrimento para quem está ali vivendo essa situação. No caso da Terry, isso começou quando ela era adolescente,
e um certo dia ela não conseguiu se levantar para ir para a escola. E ela permaneceu nesse estado durante 21 dias. Isso aconteceu, foi preocupante, mas como ela conseguia manter um desempenho escolar muito bom, ela conseguia se comportar bem, responder bem às demandas dos pais, todo mundo se preocupava, mas achava que ela era apenas uma garota excêntrica, como ela mesma diz no artigo dela. A Terry prosseguiu assim na sua vida acadêmica também. Ela conseguiu se formar, ela trabalhava em Los Angeles com celebridades inclusive, então ela tinha conquistado uma carreira bem-sucedida, diga-se de passagem, e ela conseguia até esconder com certa facilidade essa questão dos sintomas, das manifestações da bipolaridade, porque ela só aparecia, só se manifestava, só ia para o trabalho quando ela tinha certeza que ela impressionaria a todos, que ela conseguiria dar a sua melhor performance. Mas no amor é diferente para Terry, e ela diz que não tinha como numa relação se esconder inteiramente como ela fazia no trabalho. Ela acreditava que ela teria que externar para outra pessoa e expressar aquilo que ela estava vivendo para poder realmente construir algo. Então, a Terry vai descrever no seu artigo a cena inicial, exatamente a cena inicial desse episódio, o terceiro episódio de Modern Love, em que ela tá lá radiante no mercado, ela chega em plena luz do dia com uma blusa, um casaco, assim, uma blusa de paetê rosa, brilhante, chocante, e ela anda com uma confiança, assim, com ar de superioridade no mercado, né? Isso tudo ela com uma blusa de paetê no mercado. E aí ela chega paquerando com o cara, né? Começa a puxar assunto, super ousada. E eu lembro que quando eu tava assistindo esse episódio, eu pensei assim, ué, mas eu achava que essa série era sobre drama, eu achava que essa série era sobre relacionamentos, uma coisa mais séria, uma coisa mais pé no chão. E isso aqui tá me parecendo musical, tá me parecendo uma coisa mais divertida, espontânea, até porque ela entra no mercado e tá todo mundo ali meio que fazendo parte de uma coreografia. E logo do início, como eu não sabia de nada sobre o episódio, eu já comecei a suspeitar ali uma certa alteração de percepção de mundo, uma distorção de como ela lidava com as pessoas e como elas a via, né? Porque me passou uma sensação muito idealizada, muito fantasiosa. E quem assistiu provavelmente deve ter sentido isso também. Então, a Lexi, que interpreta a carta, né, o artigo, a escrita de Terry, a Lexi, que é feita por Anne Hathaway, como eu falei anteriormente, ela tá ali, ela começa a puxar assunto com um rapaz que se chama Jeff, e aí ela começa a puxar assunto, eles marcam um encontro 2 dias depois daquele, e acontece que quando chega no dia do encontro, a Alexi, que era aquela confiante, radiante, super ousada e super determinada a sair naquele encontro, ela se torna outra Alexi que no momento que ela até chega em casa, né, sai do mercado e chega em casa, ela não tem nem forças para guardar as compras, ela simplesmente se recolhe na sua cama, não troca nem de roupa e ela simplesmente fica ali paralisada, ela não consegue fazer mais nada. Nesse momento, a Terry, no artigo, chama de darkness, que é como se fosse assim, traduzindo uma coisa mais sombria, mais obscura, em que ela vive naquele momento. E a Terry descreve esse momento no seu artigo da seguinte forma: meu corpo parecia ter sido mergulhado em concreto de secagem lenta. Tudo o que pude fazer foi inspirar e expirar repetidamente. Eu teria chorado de pura monotonia, mas as lágrimas exigiam muito esforço. Então, nessa descrição tão forte, né, que nos traz o quanto é difícil passar por esse processo depressivo em que você simplesmente paralisa e não é que você está morrendo de chorar, você está muito triste em alguns momentos, é que simplesmente você não tem forças para sentir, você está numa apatia sem fim. Né? Não existe forças para isso. Então, a Alex, ela termina caindo nessa fase depressiva, mas o encontro estava marcado para 2 dias a partir dali. Quando o Jeff liga para ela para confirmar o endereço dela, ela se lembra vagamente dele como se o primeiro encontro tivesse sido há tempos atrás. Mas a Alex, ela pensa assim, eu vou me encontrar com ele, já que eu me dispus a isso, a outra Alex se comprometeu, eu vou dar uma chance, né, para esse encontro. Então ela vai, se veste da roupa que tem lá, tipo preto, cinza, isso é a descrição do artigo,
vai sem maquiagem mesmo, que é um contraste danado de como ela tava lá no mercado, de blusa rosa, brilhante, de paetê, maquiada, super bonita. E aí ela vai com a primeira roupa que ela vê, uma roupa mais cinza ou preta, sem maquiagem. Chega no encontro, não conversa muito e realmente, como vocês podem imaginar, o encontro não foi bem. Alguns dias depois, a Terry, no artigo, nos diz que ela tem volta a estar na fase de mania e ela quer aproveitar esse momento para entrar em contato com o Jeff e realmente conhecê-lo. Então ela liga para ele de novo, marca o encontro e marca no mesmo dia, assim, para não perder a oportunidade de conhecê-lo, mas no mesmo dia ela volta de novo para o processo depressivo e ela se encontra novamente paralisada. Quando o Jeff vem bater na porta dela, ela não consegue atender. Nesse momento, a Terry, no próprio artigo que ela escreve, ela nos diz que nesse momento em que o Jeff bateu na porta dela e ela não conseguiu atender, o maior medo que ela tinha não era necessariamente contar para ele o que ela estava vivendo, sua bipolaridade, e ser julgada ou criticada por aquilo. O seu maior medo era não conseguir encontrar alguém, algum amor, para o resto da vida. Então, depois disso, a Terry e a Alex passam a se cuidar, inclusive a partir de um tratamento medicamentoso, e elas começam a viver não nas extremidades de dois polos, mas começam a encontrar um meio termo e um equilíbrio para as situações em que elas estavam vivendo. E a partir daí a Terry se abre, se dispõe para conhecer novas pessoas. E ela finaliza a fala dela, a descrição dela, falando como é maravilhoso ter uma vida mais tranquila. E em alguns momentos ela lembra como também é maravilhoso se sentir capaz de tudo, que era o que acontecia na fase da mania. Ao mesmo tempo ela lembra do preço, né? Qual é o custo dessa sensação de se sentir no topo do mundo. E ela simplesmente nesse momento bagunça o cabelo, bota o moletom e vai para o mercado, porque me dá a impressão que ela não quer pagar esse preço novamente. Já na série, a Alex, ela também passa a se cuidar, a entender o que ela tem, a entender como é o funcionamento dela, como é que ela se sente, como ela lida. E no final a gente vai encontrar uma cena muito comovente, para mim pelo menos, que me passou uma sensação de que se a gente tiver um espaço, uma rede de apoio, talvez aquilo tudo se torne muito menos pesado. Que foi o que aconteceu com a Alex. Ela tinha uma colega de trabalho como advogada, e essa colega de trabalho sempre estranhava por que ela faltava durante dias, por que ela sumia, e do nada ela parecia super divertida, super alegre, super produtiva, disposta. E aí a Alex decidiu se abrir com ela, especialmente com ela, e dizer que ela era bipolar, que ela estava vivendo aquelas condições. I'm bipolar. Em que em alguns momentos ela não vai poder fazer nada, ela vai estar paralisada. Enfim, ela decidiu realmente se abrir para a amiga dela e ela até diz que aquilo fez com que ela tirasse um peso enorme que ela sentia no peito. E a amiga dela teve uma resposta assim, super acolhedora, super que não estava ali para julgar, ela estava ali realmente para dizer assim, olha, eu entendo que você vive e eu não vou deixar de ser sua amiga. Que me parece que esse era o maior medo de Lexi, ter esse julgamento, ser criticada, ser vista como alguém diferente, alguém anormal. E não, na verdade a amiga foi lá e disse, eu tô aqui por você, sabe? Eu não consigo imaginar como deve ter sido difícil carregar isso sozinha durante tanto tempo. Então essa cena final nos mostra o quanto que um espaço de acolhimento, um espaço de uma escuta sem julgamento, um espaço em que a gente vai se sentir uma pessoa muito além do que apenas aquilo que a gente está vivendo, como isso é importante para tudo aquilo que a gente vem vivendo, algum sofrimento psíquico, alguma condição que a gente vive, né, alguma coisa que a gente sente que não vai ter acolhimento das pessoas. Então, como essa cena foi forte, né, nesse momento que a Alex tanto precisava. E me parece que também ali ela encontra um ponto de ancoragem para ter coragem de enfrentar os desafios do seu dia a dia. It's amazing what trusting one true friend in your life can do. Isso a gente pode encontrar tanto com pessoas, tipo amigos, familiares, a gente pode encontrar esse recurso na terapia também, que é um espaço em que existe uma disponibilidade de uma pessoa que está escutando a gente, que não está ali para julgar, está ali para possibilitar olhares diferentes sobre aquilo que você vai trazer para ela, mas antes de tudo,
o acolhimento, se despindo ao máximo do julgamento, né, que existe tão forte na nossa sociedade ainda. Particularmente eu gostei bastante desse episódio, apesar de ele tratar de uma temática que precisa ser olhada com cuidado, com carinho, que tem o seu peso, tem a sua seriedade, o episódio consegue trazer, pelo menos para mim, de uma forma mais leve, né? Principalmente pela atuação de Anne Hathaway, que me lembra muito o Diário da Princesa, outros filmes que me remetam a essa adolescência, né? Uma coisa mais nostálgica. Então, para mim foi bem legal ter assistido esse episódio. A única ressalva que me veio é a questão da mania, que de alguma forma foi tratada com a impressão que deu foi com um certo romantismo, com uma certa idealização. A gente sabe que na fase da mania podem existir muitos prejuízos, tanto para a pessoa que está vivendo, quanto para as pessoas que estão no nosso entorno, porque essa pessoa que está no estado maníaco, ela pode se colocar, como eu disse no início, em situações de risco, como se endividar financeiramente, se colocar em situações ilegais ou em situações que gerem o desligamento do trabalho dessa pessoa. Ela pode ser demitida, por exemplo, situações em que essa pessoa pode contrair doenças sexualmente transmissíveis. Então tem uma série de fatores que colocam em risco a própria vida da pessoa e também pode prejudicar a vida das pessoas que convivem com ela. Eu acredito que esse episódio me ajudou a minimamente entender um pouco melhor como é viver a experiência da bipolaridade. Então, eu acredito que vale a pena dar uma olhada, checar, assistir. Inclusive, a série inteira eu indico, eu achei bem legal essas diferentes formas de abordar os relacionamentos, principalmente sabendo que são inspiradas em histórias reais de pessoas que estão ali compartilhando um recorte, um pedaço de suas vidas. Eu termino esse vídeo com uma frase que Lexi diz nesse episódio, que é o seguinte: mas chega de não deixar ninguém criar seu próprio conceito sobre mim, de não deixar ninguém interagir. Com certeza, um belo dia, alguém vai me aceitar como eu sou. Alguém vai me aceitar que aqui dentro tem duas de mim. Não dá para mostrar para os outros só um lado seu. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a espalhar para outras pessoas interessadas na série. Se você já assistiu ou vai assistir, se tiver algum comentário, se fez sentido para você ou não, coloca aqui nos comentários o que você achou e também, se tiver alguma sugestão de filme, de série que vocês gostariam que eu falasse, coloca aqui nos comentários também. Até o próximo vídeo.